Tudo isso você vai entender mais para frente aí no nosso curso. Legal? Então, os tipos de memória que nós temos, a memória ele é um componente essencial do CLP. Componente essencial. Nós temos aí memórias de programa, memória e memórias de dados, né? São dois tipos de memórias diferentes que atuam no CLP. A memória de programa, pessoal, ela é responsável pelo armazenamento do programa, ou seja, do aplicativo, que foi desenvolvido aí pelo usuário, pelo desenvolvedor, pelo engenheiro, pelo técnico. Então, a memória de programa ela não pode perder, né, o seu conteúdo. Ela tem que ser uma memória não volátil. As memórias não voláteis, elas retêm o conteúdo programado. Elas têm uma tecnologia que, na falta de energia, o programa não é perdido. Essas memórias, pessoal, são as memórias PROM, EPROM, E2PROM ou Flash. Legal? As memórias PROM, EPROM a PROM e a EPROM são memórias mais antigas. Vejam que ela tem no centro dela, né, uma janela para o apagamento por ultravioleta. Quem mexe, quem já trabalhou aí com equipamentos antigos, vai encontrar esse tipo de memória, legal? Só que esse tipo de memória, pessoal, ela é muito trabalhosa para você reprogramar, né? Uma EPROM, a EPROM na verdade ela nem pode ser reprogramável, né? A PROM só se programa uma vez, né? A E2PROM ela já pode ser reprogramável eletricamente, mas você tem algumas limitações aí de aplicações. E a flash, pessoal, é a memória mais atual, digamos assim, a mais difundida, a mais usada entre os fabricantes. Porque a memória flash, pessoal, ela pode ser reprogramada ah, eletronicamente ali pelo computador. Você conecta com o CLP e consegue reprogramar a memória. Por exemplo, a atualização de firmware do aplicativo. Então, quando sai um firmware novo, quando sai uma melhoria para a CPU do CLP, você consegue atualizar. E isso só é possível devido a BIOS do CLP estar inserida no, na memória flash. Legal? Tem uma outra memória, pessoal, que é a memória de dados. A memória de dados ela é o local utilizado pela CPU para o armazenamento temporário dos dados. Então, imagina que o seu processo ele está correndo ali, percorrendo, e vários dados são coletados, né, dos sensores e dos atuadores. Legal. Se você perder o ponto que parou o processo, né, se tiver uma queda de energia e o processo estiver parado, você vai perder toda aquela informação. Legal? Porque o seu programa ele foi gravado de uma forma antiga na flash dele, por exemplo. Por isso que se usa memórias voláteis dentro do CLP para execução desses programas. A memória volátil, pessoal, ela é uma memória que perde o seu conteúdo à medida que falta energia. Então, para você corrigir esse problema, existe um dispositivo que é a bateria de backup. Muitos CLPs, muitos fabricantes utilizam esse tipo de funcionamento, de ferramenta, que é a bateria de backup. Se você tirar a bateria, vai perder aquele programa caso não esteja gravado na flash memory, ok? Então, existem hoje alguns CLPs, como CLPs da Nexto, da série Nexto da Altos, que ela é battery free, ou seja, eles não usam bateria. Eles conseguem gravar todo o programa, todo o funcionamento, toda a aplicação em tempo real na memória flash. É claro que isso consome espaço de memória e é claro que também deixa um pouquinho mais caro, né, o processo de fabricação desses equipamentos, mas funciona. E também, obviamente, demanda muito recurso de dados ali de gravação.
beleza? Mas você tem que saber que os CLPs então tem esses dois tipos de memórias: memórias de programa e memórias de dados. A memória de dados é salvo na memória RAM, ok? E a memória de programa é salvo geralmente na flash. Legal? Bom, quando você fala em memória, a gente tem que ter em mente a estrutura da memória. É algo básico, mas que a gente vai usar daqui para frente muitas vezes, ok? Então, algumas definições importantes vale a pena a gente salientar. O que é um bit, por exemplo, né? O que é um bit? É a menor unidade de informação. É a menor unidade, só pode ter dois valores de estado: ativo, que é nível lógico 1, ou inativo, que é nível lógico 0. Então, com isso você pode fazer aí operações lógicas. Legal? Para quem já tem uma base de eletrônica, isso aí é tranquilo. Beleza, pessoal? Nós temos outra coisa que é o nibble. O nibble ele é um agrupamento de 4 bits. Né? É a mesma coisa que o bit, só que são 4 bits. É um agrupamento. Então você utiliza principalmente, pessoal, para armazenamento de código BCD. Legal? Caso você trabalhe com BCD, com displays, né, e outras ferramentas desse tipo, você vai usar aí bastante o nibble. Precisa entender que é um conjunto de 4 bits. Bacana? Nós temos depois, pessoal, um dos mais utilizados aí dentro da troca de informações, que é o byte. O byte ele também é um agrupamento. É um agrupamento de 8 bits. Então, juntando 8 bits, você tem um byte. Então, você pode armazenar, pessoal, um caractere do tipo ASCII2, ou um número entre 0 e 255. Dois números BCD, já que um BCD é um nibble. Então, 2 nibbles é um byte. Um byte, 2 números BCDs. É a mesma coisa. Ou então 8 bits. O byte, pessoal, ele é muito utilizado no CLP. Você vai precisar ter isso muito claro na sua mente. Que quando se fala em bytes, a gente está falando em 8 bits ou números de 0 a 255 também, ou um caractere do tipo ASCII2. Legal? Uma outra palavra muito utilizada é o word. O word é o palavra, né? Quando se fala em palavra, a gente está se referindo a uma word. E uma word nada mais é do que a composição de 16 bits. Legal, pessoal? Então, quando você junta aí 2 bytes, você tem uma word. Legal? É a mesma coisa. Um double word, portanto, são 2 vezes uma word, ou seja, um agrupamento de 32 bits. Esse tipo de nomenclatura tem que ficar bem claro, porque a gente vai utilizar bastante dentro da nossa lógica, legal? E principalmente quando você vai ler uma aplicação ou quando você vai ler um manual de algum fabricante, de algum cartão, você precisa entender como ele funciona dentro da palavra, como ele funciona bit a bit, como ele funciona byte a byte, legal? Então isso é essencial para você entender o que cada espaço na memória representa. Então eu posso ter dentro de uma word, que são 16 bits, cada bit representa alguma coisa que aquele cartão quer te dizer. Pode ser por exemplo, uma word de status da CPU. A gente tem uma word de status na CPU. Então, por exemplo, o primeiro bit pode representar memória fraca. Se tiver nível lógico 1, memória está fraca. Se tiver 0, memória bateria, melhor dizendo, bateria ok. Então, nível lógico 1, bateria fraca. Nível lógico 0, bateria ok. Você pode ter uma falha fatal. Um outro bit, o bit número 2, ele pode ter se tiver nível lógico 1, tem uma falha fatal. O bit 3 pode ser uma falha menor, né? E assim sucessivamente, vários bits de status da sua CPU. E aí você consegue entender o que aquele CLP está te dizendo. Legal, pessoal? Então, todo CLP ele tem modos de operação. Os modos de operação do CLP são dois, tá, pessoal? É o modo de programação e o modo de execução. Aqui eu tenho uma imagem de um CLP Micrologix que fica legal de entender.
Ele tem um LED Power aqui, que está ligado, que representa que o dispositivo foi ligado, foi energizado. Legal. Não tem nenhuma falha, olha só, o LED default, ele está apagado, legal. Não tem nada forçado, que é o Force, é uma ferramenta para você testar o CLP. Tá ok, não está forçado. E o LED de Run, que é o LED de execução, ele está apagado. Então significa que o CLP ele está no modo de programação. Legal? Ele não executa o programa. Então, pessoal, você precisa estar com o CLP em programação, para você efetuar o download da sua aplicação. Ok? Alguns CLPs permitem que você faça o download da lógica, né, com o CLP em operação. Mas geralmente quando você tem que mudar alguma programação de hardware, principalmente, é recomendado que você deixe o CLP em programação ou em stop, né, em pausa, para que você possa fazer essa transferência, principalmente porque vai dar um mismatch, né, vai dar uma diferença de configuração, seja de hardware ou seja de software. E o modo de execução é o modo run, é o modo que o CLP realmente executa a programação. Então percebam que o LED de run, nesse caso, ele está ligado. Cada fabricante tem um jeito de expressar e de explicar esse funcionamento, ok? Vale a pena pegar o manual para você entender como que aquele CLP indica para você como que está rodando. Legal? Os CLPs da Altus, por exemplo, eles têm um display, uma IHM ali que indicam para você, até parecido com esse aqui, que indica para você o status da CPU. Legal? A operação que você faz a coleta do programa é chamada de upload. Então, quando você pega um CLP pela primeira vez e você energiza ele, ele já começa rodando, por exemplo, vale a pena você fazer um upload daquela programação para guardar o backup daquela aplicação para você poder testar, seguir tranquilo com o seu teste. Legal, pessoal? Então, sabendo disso, a gente tem uma ferramenta que é crucial, essencial para o funcionamento do CLP, que é o Scan Time. Pessoal, o Scan Time, ou ciclo de escaneamento, ele é uma rotina que praticamente qualquer CLP executa. Legal? Nós temos aí um sistema microprocessado dentro do CLP, que funciona seguindo alguns passos. Legal? O que são esses passos? São ciclos de leitura, que é chamado o tempo de scan time. Então, a primeira coisa que o CLP faz, pessoal, é fazer a leitura das entradas. Obviamente, depois de fazer um auto check-up de toda a sua estrutura, porque se não houver erros, né, no CLP, ele vai começar de fato a aplicação. Então, suponhamos que não tenha nenhuma falha no CLP. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer primeiro a leitura das entradas. Então, feita a leitura das entradas, ele vai para a execução do programa, da lógica de programação. Ele vai estar com a tabela a imagem de leitura das entradas definidas. Então a entrada X está em nível lógico 1, a entrada Y está em nível lógico 0, acionado, desacionado e assim vai. E aí ele executa a lógica, passo a passo. Executando a lógica, ele atualiza a saída. Legal? Obviamente, pessoal, que subrrotinas, né, alterações aí de fluxo podem acontecer. Legal? Então você tem daqui, ele puxa para outra subrrotina e assim sucessivamente. Pode alterar um pouco esse funcionamento, mas o básico é acontecer dessa maneira, ok? 3 etapas bem simples. Então, o scan time é o tempo gasto para a execução do ciclo completo. O ciclo completo é a leitura, a execução e a atualização das saídas. Legal? Esse é o scan time. Você pode olhar o scan time dentro do CLP ali, ele vai te dizer qual é o scan time, geralmente milissegundos.
200 milissegundos, 100 milissegundos, aí depende de cada aplicação, depende de cada fabricante, de cada processamento. Legal? Então, a nossa última etapa aqui de funcionamento do CLP, pessoal, é o Watchdog Timer. O Watchdog Timer, pessoal, ele é uma espécie de varredura que o CLP faz para buscar alguma falha. Se por acaso houver alguma coisa errada, o Watchdog Timer vai ser acionado. Então, para verificação de erros, pessoal, é estipulado um tempo de processamento. Você pode, inclusive, alterar o Watchdog Timer, né? Eu já peguei aplicações, pessoal, que eram grandes demais e o Watchdog Timer estava sendo acionado direto. Então, ou seja, a CPU não conseguia processar dentro do tempo necessário. Apenas alterando o Watchdog Timer, a gente conseguiu passar por cima desse problema. Legal? Então o Watchdog Timer ele é flexível, mas é importante que você saiba qual é o funcionamento dele e como operá-lo. Legal? Caso o Watchdog Timer seja acionado, a CPU entra em falha ou fault. Ok? Aqui nós temos uma imagem do Allen Bradley como exemplo. O LED fault é um LED vermelho e o Siemens também. Legal? No próximo vídeo você vai aprender de fato quais são os módulos do CLP para a gente continuar a nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.